Fala galera, parceiros, amigos, seguidores, Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil. O vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho mais com vocês a respeito de aquário recondicionado. O que seria um aquário recondicionado? Bom, segundo esse termo que eu mesmo acabei de inventar, um aquário recondicionado é um aquário que passa por uma total reforma a ponto de deixar ele novo para uso, né? No quesito colagem, no quesito resistência, no quesito força estrutural, tá certo? Então, basicamente, o que é fazer? Praticamente você recolar esse aquário totalmente do zero, certo? Durante esse processo de recolagem você pode aproveitar para estar fazendo algumas trocas de placas de vidro, enfim, refazer travamento, refazer um subsexto vidro, quem sabe, né? Você acaba, durante essa reforma, você tem a possibilidade de estar fazendo esse tipo de processo ou alguns outros mais, tá certo? Bom, antes de eu falar mais a respeito desse aquário e mostrar para vocês, vamos recapitular uma coisinha lá atrás, né, a respeito da fabricação de aquários. Trabalho com isso há 15 anos já, então eu me sinto seguro em estar falando essas coisas para vocês de minha própria experiência, né? Bom, o que é feito um aquário? 99,9% dele é feito de vidro e silicone, né? O vidro nós sabemos que é um material aí que demora milhares e milhares de anos para começar a se degradar, para começar a realmente apodrecer, por assim dizer, né? Então a gente jamais vai ter esse tipo de problema em um vidro de aquário, tá certo? E o silicone? O silicone, desde que usado com um bom silicone e feita a colagem da maneira correta, com vidros na espessura correta, com sistema de travamento, utilizando um bom silicone adequado para o uso de aquários, você também não vai ter problema nenhum com esse silicone. Acredito eu aí que durante no mínimo 15 a 20 anos você não vai ter problema com a colagem desse silicone, desde que você tenha esse aquário numa área interna, né? Não fique pegando sol e chuva, que daí já acaba degradando um pouco mais o material, né? Mas desde que seja uma área interna, você não vai se preocupar com isso nos primeiros 15 ou 20 anos do aquário. Essa regra que você tem que remontar seu aquário a cada 10 anos, que silicone de aquário dura 10 anos, gente, isso aí não existe, tá? Os primeiros aquários que eu fabriquei há 15 anos atrás, eles se mantêm em uso, ainda não descolaram, ainda não abriram, ainda não apresentaram vazamentos, tá? Então, desde que o aquário seja bem feito, respeitando travas, respeitando a maneira de colagem, utilizando um bom silicone, não vai se preocupar aí nos primeiros 15 ou 20 anos a respeito do desgaste ou de descole, né, desse silicone do aquário. Então, por que reformar um aquário? Os bons e velhos vilões, que são o quê? Os riscos dos nossos aquários. Gente, por mais que a gente cuide, independente de você usar perlon, esponja, limpador magnético, raspador com lâmina, enfim, independente do que você use, hora menos hora você acaba riscando os vidros do seu aquário. E para quem não conhece, para quem não tem muita experiência, você acaba aí riscando totalmente os vidros do aquário com muita facilidade. Eu já vi aquários aí que infelizmente, 2 a 3 anos, eles estavam em estados lastimáveis, assim, em questão de riscos de aquário. Então, quando é que a gente deve estar fazendo, quem sabe, esse recondicionamento, essa reforma do aquário? Quando os vidros do aquário estão muito riscados. Ah, mas e polimento de vidro? Tirar risco de vidro? Pode esquecer, gente. Isso aí é uma coisa totalmente inviável, tá? É muito mais caro, é muito mais demorado, é muito mais complicado do que você fazer a troca da placa das placas de vidro do seu aquário. Tá certo? Então, baseado nesses conceitos, o que eu quero mostrar para vocês aqui, que é esse aquário aqui, que é um aquário que foi 100% recondicionado. Esse aquário ele veio para mim em doação de um cliente que comprou um aquário novo, não tinha onde jogar fora esse aquário, né? E como a gente sabe que jogar vidro não é uma coisa tão simples, né? A gente não pode simplesmente descartar ele no lixo. Ele acabou trazendo esse aquário para mim e falou, mas faça aí o que você bem entender. E eu aproveitei, né, para estar recondicionando esse aquário e mostrando ele aqui para vocês. Não é uma coisa economicamente viável para fabricantes de aquário, tá? Primeiro porque fazer o desmonte, a limpeza de silicone e a recolagem total de um aquário desse, você demora 3 vezes mais do que você colar um aquário do zero. Isso eu posso garantir para vocês. Então, não é economicamente viável você estar fazendo isso pelo tempo que você leva, independente de você estar reaproveitando o material, né? Mas pelo tempo que você leva. E outra que assim, no modo de comércio falando, quem compra um aquário recondicionado vai deixar de comprar um aquário novo com você.
tá? Então você acaba deixando de vender um aquário novo para vender um aquário recondicionado. Talvez saia meio que elas por elas, vai da interpretação de cada um. Mas para quem é fabricante de aquário, acredito não ser viável fazer esse tipo de trabalho. Tanto que muitas pessoas me procuram querendo fazer reforma de aquário e eu acabo não fazendo. Mas talvez para você aí na sua casa seja sim interessante você fazer esse tipo de trabalho, tá certo? Então eu recebi esse aquário que veio, ele estava muito riscado mesmo. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Além de riscos, aquelas manchas de desgaste de vidro, enfim, aquelas manchas que a gente sabe que aquário velho dá. Então ele estava muito riscado. E o que eu fiz? Eu desmontei totalmente esse aquário, tá? Sistema de travamento quebrei, joguei fora, tá? Ele tinha já um sample vidro, inclusive ele utilizava espelho aqui, estava horrível. Eu retirei também o sample vidro. E eu desmontei ele totalmente, soltei todas as placas de vidro. Fiz toda a limpeza do silicone antigo, raspagem, limpeza com álcool, com thinner, tudo certinho. Deixei todos os vidros aptos a estar sendo recolados, tá? E o vidro que eu troquei desse aquário, que eu coloquei um vidro novo, na verdade é o vidro da frente, né? Onde aparecem mais os riscos quando não é um aquário divisor de ambientes, né? Quando é um aquário que fica encostado na parede como esse aqui. Então, todos os vidros desse aquário são velhos. Apenas o vidro da frente, que é um vidro novo, que é um vidro que eu troquei. Tá? O vidro, que era o antigo vidro da frente, eu acabei recortando esse vidro e fiz todos os travamentos, tanto o inferior quanto o superior, e também a divisão aqui do sample sexto vidro, tá? E o único vidro novo exatamente desse aquário é o vidro da frente. Tendo em vista que esse vidro lateral é tapado pelo vinil adesivo, né? O vidro traseiro também é tapado pelo vinil adesivo. A divisão entre os samples aqui também é tapado pela placa plástica, né? Então nós temos aqui em visualização esse vidro da frente, que é o que está novo, zero, sem riscos, e aquela lateral. Aquela lateral sim, ainda tem riscos, e eu ainda poderia estar trocando aquela lateral se fosse o caso, tá? Mas não é o caso aqui. Esse aquário aqui eu fiz simplesmente para estar fazendo esse vídeo. Tá? Não tinha intenção nenhuma, esse final de semana eu estava com tempo de sobra e eu acabei refazendo esse aquário esse final de semana simplesmente para estar fazendo esse vídeo. É um vídeo que eu gostaria de ter feito há muito tempo atrás, mas não tive oportunidade, também não tive tempo. Mas hoje eu estou trazendo para vocês qual é dessa do aquário recondicionado, tá? Então, na questão financeira, gastando apenas um dos vidros, um vidro da frente, no caso, que seja, né? E obviamente, com bastante mão de obra, com muita paciência e alguns tubos de silicone, você consegue ter novamente um aquário apto para uso na questão estrutural, né? E que não vai ter os riscos, pelo menos no vidro da frente, incomodando ali a gente olhando para esses riscos e nos incomodando muito, tá certo? No quesito estrutural, esse aquário aqui, ele tem colagem, por assim dizer, por mais muitos anos. É como se fosse um aquário novo, no quesito estrutural de colagem, tá? Silicone novo, silicone utilizado é novo, silicone próprio para fabricação de aquários, muito bem colado, muito bem travado. Então aqui eu tenho aquário para mais 15, 20 anos, né? Quanto a questão estrutural não tem problema nenhum. Os únicos problemas aqui são a questão estética, né? Se você olhar naquela lateral, talvez se você olhar no vidro de trás, mesmo tendo vinil, você enxerga alguns riscos, né? Aqui nas travas também dá para ver alguns riscos, mas não é nada assim muito absurdo, né? Não é uma coisa assim fora do comum, tá? No quesito custo-benefício, acredito que, claro, independente, isso aí é uma questão pessoal de cada pessoa, mas eu acredito que, ao meu ver, o custo-benefício desse aquário, para quem estiver comprando esse aquário, é um aquário que vale a pena. Por quê? Você vai levar um aquário totalmente com uma colagem nova, seguro, tá? Sem conta vazamentos, é um aquário que vai durar muitos e muitos anos, tá? Obviamente, você vai pagar um custo muito mais baixo do que um aquário novo, né? Acredito eu aqui que o valor de venda desse aquário seja entre 40%, talvez até 50% mais barato do que esse aquário custaria 100% novo, tá? O único empecilho vai ser a questão estética, que são pequenos riscos em áreas que não vão chamar tanta atenção, né? Que é o quê? Que é no vidro de trás, na lateral, aqui o vidro da frente é zero bala, tá certo? Então, para quem ainda está meio apertado de grana,
para quem ainda está começando no aquarismo, quer investir de uma maneira correta em filtragem, quer investir em algumas outras coisas. Acredito que esse aqui é o tipo de aquário que vale muito para as pessoas e é como eu digo para todo mundo, né? O aquarismo ele tem inúmeras possibilidades e essa aqui é uma possibilidade de você ter um aquário seguro, que vai durar muito e muito, muito tempo, tá? Pagando um valor um pouco mais abaixo daí do que o valor de mercado, tá certo? Então eu vou mostrar o aquário aqui de pertinho para vocês verem como é que ele ficou, o tal do aquário recondicionado. Bom pessoal, eu vou fazer uma gravação em cima aqui, tem esse videozinho aqui que eu achei no meu celular de quando o aquário chegou, tá? Esse aquário é um aquário de 1,30 m de comprimento, 40 de largura e 60 de altura, feito no vidro 8 mm, tá? E é dessa maneira que ele chegou aqui para minha casa, né? O antigo dono não tinha como descartar ele e simplesmente deixou aqui para mim fazer o que eu bem entender, né? Então eu aproveitei para estar fazendo esse vídeo aí de recondicionamento de aquário, de reforma de aquário, para mostrar para vocês, tá certo? Então ele chegou assim com o vidro muito riscado, tinha assim, além de riscos, né? Muitas daquelas manchas que a gente vê de desgaste de vidro, né? Que é aquelas manchas esbranquiçadas que elas acabam não saindo de jeito nenhum, tá? Então seria um aquário que, para aquário mesmo, seria bem difícil de estar reutilizando, né? A colagem em si tá boa, esse aquário não está vazando nem nada, tá? Mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Eu até coloquei no meu videozinho, um vídeo no Insta lá para o pessoal verem. Isso aqui era um espelho, gente. Esse negócio marrom feio que vocês estão vendo aí, ó. Era um espelho que foi colocado na divisão entre o SUMP e o aquário, tá? E vocês podem ver que ele perdeu, né, todo o refletivo dele, toda aquela parte que reflete dele sumiu, virou essa coisa marrom horrível aí. Esses X aí do X-Men que vocês estão vendo, provavelmente é onde estava o silicone que grudava ele no outro vidro, né? Então só para vocês verem que usar espelho dentro do aquário ou no vidro traseiro do aquário, mesmo ele estando isolado, mesmo a água não pegando diretamente nele, acredito que é o efeito de umidade ou alguma coisa assim, né? Que vai fazer com que ele desgaste e fique horrível dessa maneira, tá? O SUMP desse aquário, talvez para um aquário marinho ele até funcionaria bem. Agora, para um aquário de água doce, não vejo muita viabilidade nesse SUMP, tá? Ele tem essas 3 prateleirinhas ali, não entendi muito bem o porquê. Talvez esse segundo espaço para colocar um skimmer, se bem que acho que é difícil um skimmer equivalente a esse aquário que coubesse ali. E ele não tinha nenhum tipo de tubulação de retorno, né? A tubulação ia ter que ser feita por cima das travas ali, o que não fica uma coisa muito estética também, né? Além de ele ter coleta apenas por cima, não tinha coleta, aquela coleta inteiriça que eu costumo fazer, né? Nos meus SUMPs, que ela é de cima até embaixo, tá? Então esse é do jeito que o aquário chegou, tá? E agora eu vou mostrar para vocês aí como é que ele ficou depois desse tal recondicionamento que eu fiz, tá certo? Bom, gente, então tá aqui, ó. Olhando assim, parece que é um aquário novo, né? Zero, totalmente sem uso, né? Ó, o vidro da frente é novo, aqui não adianta, vocês não vão achar risco nenhum, né? O vidro de trás é um vidro já antigo do aquário. Ele está riscado, mas o vinil azul, ele acaba disfarçando ainda mais os riscos. Por isso que foi uma opção aqui para eu estar utilizando. Praticamente você não vê os riscos, né? Aqui foi utilizado a placa plástica azul também, né? Que está escondendo o vidro que também estava muito riscado, tá certo? Nessa lateral aqui, é a lateral já antiga do aquário, esse vidro estava muito riscado também, né? Mas como ele tem o vinil, ele acaba escondendo. E aonde efetivamente nós vamos ver riscos e manchas é nesse vidro aqui, tá? Ó, não sei se vai focar, ó, mas aqui, ó, bem onde está meu dedo aqui, ó, tem bastante mancha. Aqui, ó, tem alguns riscos aqui, tá? Mas é uma lateral e a gente sempre vai olhar mais o aquário de frente, né? Então acredito que pela relação custo-benefício que esse aquário oferece, ele vale muito a pena sim para quem está adquirindo, né? As travas aqui em cima foi utilizado o vidro velho, né? Então se a gente puder conseguir focar aqui, vamos ver se a gente consegue focar, ó. Ó, aqui, ó, vocês estão vendo? Ó, bem riscado aqui, tá? Mas é uma parte que fica aqui em cima, normalmente respinga água, não atrapalha e quase ninguém vai ver esse tipo de risco aqui nas travas também, tá certo? Então, gente, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha aí servido aí para vocês, tenha sido útil. Espero que apareçam aí mais alguns aquários recondicionados daqui para frente. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e fui.